Amigos, como eu disse, estou aqui no Parque 3 de Fevereiro, onde 100 anos atrás, o Elder Melvin de Ballard, do Quórum dos 12, dedicou a América do Sul para a pregação do Evangelho e abençoou todas as nações sul-americanas para o estabelecimento de Sião. Eu vou dar uma volta aqui, estou bem no meio desse parque, depois vou mostrar alguns pontos específicos. A gente está aqui, não existe um lugar exato, a gente não tem como identificar o local exato, onde o Elder Ballard fez a dedicação da América do Sul. No seu diário, no livro histórico, registro histórico da missão, a missão sul-americana, ele disse que foi debaixo de salgueiros chorões. Porém, salgueiros não existem mais. Toda essa área, na verdade, esse parque 3 de Fevereiro é um parque dentro de um conjunto, um complexo muito grande de parques, praças, jardins, chamado Parques de Palermo. Palermo é um bairro aqui, bem importante na cidade de Buenos Aires. E passou por muitas reformas ao longo desses 100 anos. Inclusive agora mesmo tem uma reforma num dos parques aqui, que eu tive que dar uma volta para poder chegar aqui, em vez de vir mais reto, um caminho mais direto. Vou mostrar para vocês agora um monumento muito interessante que está aqui atrás de mim, que é bem recente também. Em novembro desse ano, o Elder Daley de Rayland, dos 12, veio aqui à cidade de Buenos Aires e neste parque foram armadas umas tendas aqui, junto com autoridades da igreja, governamentais, interreligiosas também. Ele fez um devocional comemorativo sobre esse centenário da igreja na América do Sul. Eles plantaram, ele esteve acompanhado de sua esposa, da presidência diária e outras autoridades, plantaram essa árvore, um carvalho, que tem tudo a ver com uma profecia feita pelo Elder Melvin de Ballard. Quando eles plantaram, foi um mês, já está um pouquinho menor, agora já cresceu bastante. E alguns dias após, a igreja colocou uma placa aqui, comemorativa dessa ocasião. Tem o nome científico, vamos pronunciar Quercus robur, que é roble é carvalho em espanhol, 11 de novembro de 2025, aqui o nome da igreja e uma logo que foi feita para comemorar esse centenário, 1925, 2025, 100 anos em Sudamérica, e o nome da igreja. Aqui, então, esse é um monumento representativo muito importante deste centenário da igreja na América do Sul. Então, o Elder Ballard, ele registrou no seu livro que esteve aqui às 7 da manhã de Natal do ano 1925, porque era um horário bastante tranquilo. Vocês podem ver aqui, tem pessoas passeando, tem carros passando ali por trás, tem trens. Então às 7 horas da manhã era um horário bastante tranquilo. Eles ficaram debaixo dos salgueiros chorões para ficar ainda mais escondidos e fazer de uma forma reservada e tranquila essa oração dedicatória. Nesse dia eles cantaram alguns hinos, como Alva Rompe, Um Anjo Lá do Céu, Hoje o Profeta Louvemos, e um hino que não está em português, que tentando traduzir aqui, Salve Sião, a sua manhã ilustre, ou algo assim. Depois os elders Rayleigh Pratt e o Elder Wells, eles leram alguns versículos do livro de Mórmon e do Gênesis, fazendo referência às promessas proféticas, bíblicas e do livro de Mórmon sobre a dispersão e a coligação de Israel nesses últimos dias. Depois o Elder Ballard proferiu a oração dedicatória em algum lugar aqui nesse parque, provavelmente foi aqui perto, mas realmente a gente não tem como saber. Inclusive os mapas da época não são muito fáceis de compreender para a gente identificar um local exato. Algumas pessoas já tentaram fazer isso com a ajuda da prefeitura, mas realmente muita coisa não foi preservada, infelizmente, daquele período, ou eram mapas de pouca qualidade, não tinham tanta exatidão. Mas foi aqui nesse parque. Então, por isso tem até um monumento que eu vou mostrar para vocês agora, que faz referência a essa dedicação 100 anos atrás. Aqui vocês vão ver, ao lado dessa lanchonete, desse restaurante Tomate, um pouquinho mais para lá está o Museu Sivori, o museu municipal. Aqui tem uma placa comemorativa sobre essa dedicação feita em 1925 pelo Elder Melvin de Ballard.
Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Vou ler para vocês. Que a paz reine nestas nações. Uma foto do Elder Ballard e diz: neste parque, em 25 de dezembro de 1925, o Elder Melvin D. Ballard, apóstolo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ofereceu a oração dedicatória que deu início à obra da Igreja na América do Sul, nos países da América do Sul. Aspas. Abençoa os presidentes, os governantes e aos dirigentes destes países sul-americanos. Rogamos que sejam abençoados ao administrar os assuntos de seus diversos cargos, para que grandes benefícios cheguem às pessoas. Que a paz reine nestas nações, que tu fizeste livres, mediante tuas bênçãos, aos valentes libertadores destes países. Que impere a retidão e que prevaleça a plena liberdade para a pregação de teu evangelho. Fecha aspas, citação tomada da oração dedicatória. Embaixo de duas observações. Em 21 de fevereiro de 2014, neste mesmo parque, o Elder M. Russell Ballard, apóstolo da igreja e neto de Melvin D. Ballard, ofereceu uma oração dedicatória, particularmente para a nação argentina, colocado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias em 2015. Amigos, enquanto eu estava editando esse vídeo, já faz alguns dias que eu gravei, eu senti a necessidade de acrescentar um relato final. Eu gravei esse vídeo, a primeira parte dele, no dia 25 de dezembro, no dia em que se completaram os 100 anos de dedicação da América do Sul. Porém, 2 dias depois, no dia 27, eu voltei a esse parque, quase que por acidente, digamos. Eu estava num ônibus turístico que tem na cidade de Buenos Aires, onde ele vai parando em vários locais e você pode descer e passear por aquele lugar ali. Depois espera no mesmo ponto um outro ônibus desse sistema e eles vão revezando-se, A cada 15 minutos passa um ônibus por aquele mesmo ponto e você pode descer em qualquer dessas paradas e depois continua com o ônibus seguinte, o mesmo circuito. E eu desci, eu queria ver um planetário bastante bonito que tem perto, mais ou menos perto do parque 3 de fevereiro, porque eu sempre passava por lá e nunca ia nesse planetário, tinha curiosidade de conhecê-lo. Porém estava fechado, se não me engano era uma sexta-feira, esse dia que eu estava indo lá. Então eu decidi, bem, vou de novo para o parque, Dessa vez vou tentar entrar no museu, deve estar aberto. Sempre que eu fui visitar o parque 3 de fevereiro, em algum horário, algum dia que o museu estava fechado. Bem, eu entrei no Museu Sivori, é um museu meio que de arte contemporânea, coisa que não me chama muita atenção, que eu não gosto muito, mas é interessante. Quando eu saí, vocês podem ter percebido que tem atrás da placa, do monumento onde está a placa comemorativa da dedicação, tem um estabelecimento, uma lanchonetezinha, um restaurantezinho ali. E depois que eu saí do museu, eu vi umas 4 mulheres jovens, aparentemente eu acho que eram funcionárias desse local, e elas estavam olhando a placa, Eu acho que muita gente passou por lá nesses dias, e elas acharam interessante, ficaram curiosas e foram ler. Uma se agachou na frente da placa e leu as palavras daquele trecho da oração dedicatória que está gravado na placa. Ela leu como, presumo que ela é católica pela forma como ela fez isso, como se fosse uma oração. E eu percebi no final que ela se emocionou. Eu ouvi, eu fiquei tirando fotos, filmando o outro lado, da rua, que tem um laguinho, tem alguns gansos muito bonito ali, mas prestando atenção nelas. Eu ouvi ela repetir as palavras: que a paz reine nestas nações, que está destacado naquele monumento, e ela disse: isso é o que nós precisamos, paz. E eu acredito que, como já foi dito várias vezes, não existem meras coincidências, As coincidências, na verdade, são propositais. Eu vi o Espírito do Senhor tocar o coração daquela mulher, que aparentemente, pela forma como ela estava descobrindo aquela mensagem daquela
placa, ela nem conhecia a igreja, nem sabia do que se tratava, nem sabia que era de uma igreja. Não sei se ela chegou a ler a placa inteira, mas eu vi ela se emocionar ao ler aquelas palavras do Elder Ballard, pronunciadas mais de 100 anos atrás. E isso reforça o meu testemunho de que esta realmente é a Igreja de Jesus Cristo. Aquela oração fundacional, ela ainda tem poder e ainda abençoa as pessoas e as nações da América do Sul, mesmo aquelas que nem nos conhecem, nem conhecem esta igreja. E eu sei que essas bênçãos estão disponíveis para todos nós, que a paz vai reinar nestas nações, que vamos proclamar o Evangelho a todas as nações com liberdade, que essas nações vão prosperar, que os nossos líderes vão ser inspirados na administração dos nossos países e que muitos benefícios vão vir ao nosso povo. Muito disso já aconteceu ao longo desses 100 anos, mas muito ainda está por vir nessas próximas décadas. E eu espero que todos nós possamos refletir e aprender sobre a história da igreja na América do Sul, porque é a nossa história. Para o povo do livro de Mormon, aquela história é a história do relacionamento deles com Deus. O que Deus revelou a eles, como eles se comportaram em relação a essas revelações, como foram abençoados quando obedeceram, quando sofreram, ao não dar ouvidos ao Senhor. E a história da igreja na América do Sul é a nossa história. Por isso devemos conhecê-la e aprender, e através dela vamos conhecer o Salvador, vamos conhecer sua igreja, vamos experimentar o seu amor e aprofundar o nosso relacionamento por meio de convênios com o nosso Pai Celestial e nosso irmão Redentor Jesus Cristo.